Fala pessoal, bom dia ou boa tarde, sei lá, boa noite, sei lá que horário você está vendo esse vídeo aí. Professor Jackson, professor de Química, já tenho aí algumas experiências, né, algum tempo, já aprovando vários alunos aí em vestibulares, ok? Tanto vestibulares daqui do estado de Roraima, como vestibulares aí de outros estados. Já tenho certa experiência em cursinhos também preparatórios. Estamos aí com mais umas questões aí para vocês sanar algumas dúvidas. Trouxe algumas questões aí para vocês, né, para vocês darem uma olhada, tirar dúvidas dos assuntos que a gente já ministrou, a gente já viu em sala, que já foi ministrado aí, e também assuntos novos aí que a gente vai ver nesse nosso módulo de Química. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, prestem atenção nessa minha dica aí de hoje, tá certo? Vou mostrar para vocês aí a nossa primeira questão. Pessoal, questãozinha aí, né? Que envolve aí alguns assuntos já ministrados em sala. Se liga no mistério. Preste atenção, pessoal. Essa questão aqui do ano de 2022, Bombeiro do Distrito Federal, diz o seguinte: a tabela periódica atual, ela é organizada. A tabela periódica atual, ela é organizada em linhas verticais. Então vamos imaginar aqui, pessoal, a nossa. Eu sou péssimo aí, tá? Você já sabe, né, em desenho. Mas vamos imaginar a nossa tabelinha periódica aqui. Não tá uma coisa muito linda, mas o importante aqui é a qualidade, ok? Então, ó, nós temos aqui, né, as linhas que ele falou aí no texto, as linhas horizontais, ok? Linhas verticais e as linhas horizontais. Que as linhas horizontais são essas linhas aqui. A gente vai dividir aí em sete linhas, né? Sete quadrinhos aí, ok? São as nossas. Vou deixar assim para você entender melhor, tá? Então, as linhas verticais são as famílias e as horizontais são os períodos. Então, os períodos, pessoal, é a quantidade de camada. Um, dois, três e assim sucessivamente até chegar em sete períodos. Ok? Sete períodos aí. Os elementos estão organizados na mesma família, eles vão possuir características. Pessoal, olha para cá. Ele quer saber o seguinte: os elementos que estão organizados, né, que estão ali na mesma família, eles vão ter características de quê? Quais são as características comuns desses elementos? A gente viu que a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são elementos o quê? Representativos. Elementos representativos. 1A e 2A terminam em subnível S. Do 3A ao 8A terminam em subnível P. E ali entre o grupo 3 ao grupo 12 terminam em D. E lá essas duas colunas aqui abaixo terminam em F. Então aqui, ó, S, P e D, tá? D e F são elementos do quê? De transição. D, transição externa, F, transição interna. Então, S e P são subníveis aí que se terminam lá nos elementos representativos, né? Terminado em S e P. Pessoal, esses elementos que se encontram na mesma família, vamos pegar aqui da família 7A, os halogênios. O que esses elementos têm em comum, pessoal? Vou pegar essa coluna aqui, ó, 7A. Todos os elementos que estão aqui, flúor, cloro, bromo, iodo, quais são as características deles em comum? O que eles possuem em comum? Número de camadas preenchidas? Óbvio que não, nada a ver. Mesmo o número de elétrons na última camada é o nosso gabarito. Elétrons na última camada, ele está falando da camada de valência, igreja. Camada de valência. Você vê aí a camada de valência. Ok? Nosso gabarito, letra B. Nem lê a outra, pô. Nem lê, pô. Nem lê, porque você já encontrou aqui letra B. Ok?
Então você já matou aí essa questãozinha aí, ó. Delícia, quem está assistindo minhas aulas aí presencial está entendendo o que eu estou falando. Próxima questão aí, amados. A próxima questão aí diz o seguinte: é lá do ano de 2024, uma questãozinha aí recente, né? Questãozinha recente aí. Deixa eu apagar aqui, pegar a borracha para apagar isso aqui, as informações que eu coloquei aqui. Prontinho. É uma questão aí que envolve o quê? Bora lá, vamos ler. As ligações químicas são fundamentais para a estrutura e as propriedades dos compostos, especialmente nos químicos orgânicos, onde a variedade e a complexidade das ligações influenciam suas reações e interações. Em um contexto onde as ligações covalentes, as forças intermoleculares e as propriedades físicas estão interligadas. É correto afirmar que, quando um composto orgânico apresenta características como maior solubilidade em solventes apolar- apolares, geralmente está associado a quê? Pessoal, esse composto orgânico ele tem maior solubilidade em solventes apolares. Pessoal, olha para cá, igreja. Semelhante, não esqueçam disso. Semelhante dissolve semelhante. A gente já viu aí geometria molecular, forças intermoleculares e polaridade da ligação e polaridade da molécula. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, pessoal, mais polar tem de ser essa substância, ok? Prestem atenção disso, a gente já viu, né? Polaridade da ligação, se a ligação ela for iônica, a polaridade da ligação vai ser o quê? Polar. Se a ligação for covalente, você vai olhar, pessoal, se os elementos são átomos iguais ou diferentes. Se for átomos iguais, a polaridade da ligação vai ser apolar. Se os átomos forem diferentes, a polaridade da ligação vai ser polar. Ok? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Solvente, né? Ele falou que o solvente é apolar, então vai ter que se dissolver, vai ter uma interação com o quê? Com outro solvente apolar. Vai permitir a solubilidade aí em solvente apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, letra A, predominância em grupos funcionais que permitem a polaridade nas moléculas, ok? Favorecendo a interação com solvente polar? Não, pô a interação aí vai favorecer com solvente apolar. Vamos ler a letra B. Estrutura molecular que combina uma distribuição homogênea de carga, permitindo a solubilidade em solvente apolar. Isso, bebezinho. O nosso gabarito tá aqui, ó. Letra B, pô. Semelhante dissolve semelhante. Muito bem, amados irmãos da igreja. Nosso gabarito tá aí, letra B. Ok? Thank you very good. Thank you very good, professor. Passa para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questãozinha aí muito boa. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Olha essa questão aí. Questão aí também de quê? Deixa eu olhar para. Ah, tá. Meia vida. Meia vida. Pessoal, meus alunos aí dos módulos avançados do Química do Zero ainda não chegaram nessa parte de meia vida, tá bom? A gente vai ver aí, vamos ter aí uma aulazinha sobre isso aí, mas eu vou adiantar para você aqui que é, ó, supimpa, muito fácil, muito tranquilo, presta atenção no mistério. Meia vida, pessoal, é o tempo, é a metade da redução de uma amostra. Você pega uma amostra e reduz ela na metade. Só isso, você precisa saber só disso, pô. Você, concurseiro aí, tá fazendo curso do bombeiro, só pega o bizu. Só precisa saber disso. Você tem uma amostra, você vai reduzir ela à metade. Você vai ver o tempo de meia-vida até você chegar lá no resultado que você quer. Tanto que ela se reduziu à metade. Pronto, acabou a questão. Presta atenção aqui, ó. É possível determinar que um vinho foi produzido a partir da quantificação do trítio. 12 anos. Pô, 12 anos, pô. Isótopo radioativo do hidrogênio nessa bebida. A análise de uma amostra de vinho revelou que o trítio se encontra no valor de 12,5% de sua concentração na água da região que foi produzido. Diante do exposto, é correto afirmar. Gente, aqui, ó, se reduziu até aqui, 12,25. Então, bebê, meus alunos, sem delongas, pega a questão. Você pega
100% dessa amostra. 100%. Aí você vai reduzir a metade. Metade de 100, pá, 50%. Meu Deus do céu, só isso, professor, só isso, pô. Vai bater a cabeça com que diabo? 50, metade de 50. Opa, 25. Bebê, metade de 25, pô. Opa, 12,5. Opa, professor, cheguei aqui no valor encontrado. Exatamente, bebê. 12,5. Vou colocar o 5 aqui, pá. 12,5. Muito bem. Gente, chegou nessa parte aqui, meus amores. Olha só. Você vai encontrar aqui a quantidade de meia-vida que você deslocou, que você reduziu essa amostra na metade. Então, ó, um para cá já foi uma meia-vida. Esse pico aqui, ó, é uma meia-vida. Pá, outro para cá, segunda meia-vida. E daqui para cá, um tempo de meia-vida. Quanto teve aqui? Três. Aí, bebezinho, olha para cá. Três vezes. Quantos anos aí? Quantificação? 12 anos. Multiplica 3 vezes 12. Meu Deus, só isso, professor. Só isso. 3 vezes 2 dá quanto? 36. Gabarito C de churrasco. Eu tô com fome, tô gravando esse vídeo agora aqui, pessoal. São exatamente 12,5. 12,5. C de churrasco, tô com fome, pô. Ou então C de concursados. Amém? Amém. Gabarito aí, letra C. Eita, professor, só isso? Somente isso. Letra C aí. Nosso gabarito. Amém, igreja? Amém. Muito fácil, muito fácil. Muito bem. Vamos pro próximo. Questãozinha boa, hein? Mais uma aí. Deixa eu apagar aqui para a gente poder dar continuidade. Uma questão aí também da IDECAM, professor de ensino básico da área de Química 2021. Meu Deus do céu. Tem professor de Química que não sabe fazer isso aqui não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Olha essa questão aqui, pessoal. SO2 mais O2 formando SO3. Então, você tem uma reação de combustão aqui, né? Tem oxigênio aqui e tal. E você sabe que a combustão, né? Sabe que está liberando energia por ter valor negativo. Professor, que informações são essas que o senhor não passou ainda para a gente? Não, vocês não viram ainda comigo termoquímica, a gente vai ver no módulo 2 aí. Ok? Olha só, pessoal. Delta H, esse delta quer dizer o quê? Variação. H é hidrogênio, né? Mas na termoquímica a gente chama de entalpia, variação da entalpia. Esse símbolo aqui, delta H maior do que zero. E delta H, variação da entalpia menor do que zero. Amém, igreja? Duas informações para vocês não esquecer mais. Quando o ΔH é maior que zero, ou seja, um número positivo, essa reação chama-se de reação endotérmica. Meu Deus do céu, endotérmica. Ela absorve energia na forma de calor, bebê. Forma de calor. E reação negativa, ΔH menor do que zero, é uma reação exotérmica. Exotérmica. Ela vai o quê? Ela libera energia na forma de calor. Meu Jesus, só isso, professor, só isso, pô. Então, essa reação aqui, de cara, bebê, de cara, você com essa pequena informação, você já sabe que ela é o quê? Exotérmica. Meu Deus do céu, exotérmica. Porque o quê? Ela tem um ΔH negativo, menos 188,2 kJ por mol. Ok? Muito bem. Pessoal, aqui, ó, você tem uma questão de aspecto quantitativo da matéria, né? Você vai calcular aqui agora o valor energético de uma substância, quando ela sofre um processo de combustão, quanto que vai liberar, tá, de energia. Então, olha para essa questão, presta atenção aqui no pai, e você não vai errar mais nunca essa questão, ok? Se quer uma questão dessa, ó, pede amém, Senhor, obrigado, e vai para cima da bronca. Presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, você vai aprender tudo que eu tenho antes dessa seta, eu chamo de. Exatamente. Você falou aí, reagente. Muito bem, estou ouvindo daqui, pô, tu falar. Reagente. E depois da seta, a gente chama de quê? Produto. Isso aqui é o quê, professor? É o ΔH, caralho. ΔH é o quê? Menor que zero. Reação exotérmica. Agora, pessoal, você vai, segundo passo, ver se a equação está balanceada. Acertar os coeficientes estequiométricos. Se tu não vê, pô, se está balanceada, tu, ó, já errou a questão, tchau. Feliz Natal e próspero ano novo. Olha a questão e vê se ela está realmente balanceada. Se a quantidade de átomos
de elementos no reagente é igual a quantidade de átomos no produto, ok? Você tem que verificar isso aí, pessoal. Então vamos lá, ó. Balanceamento, pô, método de tentativa. A gente está vendo isso aí, vai ver isso aí nas nossas aulas aí, ó. Enxofre, 2 vezes um, 2. 2 enxofre no reagente. No produto, 2 vezes um, 2. O enxofre está ok. Amém? Oxigênio, ele se repete aqui, ó. Aqui e aqui. O que ele vai fazer? Somar, pô. Então vamos lá. 2 aqui vezes 2 dá quanto? 4. 4, professor. Vai somar. Mais 2 vezes um aqui. Meu Jesus do céu. 2. E quanto é 2 mais 4, pô? Ou 4 mais 2? 6. Pelo amor de Deus. 6. Pronto. Eu tenho 6 oxigênio no reagente. Estou vendo o produto. Só aqui, ó. 2 vezes 3. 6. Morreu Maria Preá. 6 também. Ok? Puxa, é porque eu sou ruim no mouse aqui, gente. Estou apanhando pra caramba nesse mouse aqui. Eu não tenho ainda a mesazinha. Estou fazendo aqui um sacrifício aqui. 2 vezes 3, 6. Balanceou. A equação está balanceada, pô. Ok? Então, bebê, está balanceada. Você vai só correr para o abraço e vai responder a questão. Aí você vai fazer o seguinte: determine o calor liberado em kJ por mol quando 87,9 de SO2 do dióxido de enxofre se converte em SO3. Bebê, calcula a massa molar desse danado aqui, ó. Só calcular a massa molar dele, pô. Professor, como é que eu calculo a massa molar? Pelo amor de Deus, gente, vamos lá, ó. Pensando no mistério aqui, ó. Calcular a massa molar desse danadinho aí. Presta atenção. Vamos lá. Eu tenho SO2, ok? SO2, pô. O enxofre, você vai olhar a massa lá na tabela periódica dele, tá? Aí na fórmula tem um enxofre, a massa dele, pô. Opa, não me liga agora não, porque eu tô dando aula. A massa do enxofre, pô, é 32. Pá. 1 vezes 32, 32. Ok? O oxigênio, pô, a massa dele lá na tabela periódica é 2 vezes 16. Vai dar quanto? 32. Professor, essa questão não der a massa. Gente, se ela te fornecer a massa, pô, no verso da prova, logo no início, tem lá a tabela periódica. Você vai procurar lá, já falei para você. Você vai aparecer para você a massa e o número de prótons, que é o número atômico. Existem algumas tabelas que aparecem cada elétron por camada, né? A distribuição por camada. Você vai olhar ali o maior número, que é a massa atômica do elemento, beleza? Você vai somar aqui, vai dar quanto? 64. 32 mais 32 dá quanto? 64 gramas por mol. Gramas barra mol. É a unidade de massa atômica aí, né? Somou 32, 64 gramas por mol. Pronto, somou. Grama de quê? De SO2. Só que, meus amores, olha para cá. Você tem uma relação aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, esse danadinho aqui, tá aqui, ó. São 2. Um mol de SO2 tem 64 gramas. Mas você tem 2 mols. Então, você vai ter quanto? Só multiplicar 64 vezes 2. Você multiplica isso aqui por quanto? Por quanto? Por 2. Professor, se não tivesse nenhum número aqui, só usava 64, pô. Mas como tem um 2 ali, você multiplica por 2, ok? É a proporção estequiométrica dele aí. Então, ó, multiplica aqui por quanto? Por 2. 64 vezes 2 vai dar quanto? 128. Então, você faz aqui, ó. 128 gramas de SO2 libera quanto de energia? Se converte em quanto de SO3? Vai liberar quanto de energia? Se converter em quanto de energia de SO3? Você vai colocar aqui, ó. 198,2. Você sabe que tem um valor negativo, vou colocar de parênteses aqui, tá? Libera energia, reação exotérmica. Pá. Aí a questão falou, ei, olha para cá, se você tiver 87,9 de SO2, você vai liberar quanto? Ficou meio estranho, né? Você vai liberar quanto? Não, a equação libera quanto, pô? X, né? Gente, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, pô, olha para cá. Olha para cá, amados irmãos. Reta de 3, pô. Isso multiplica isso, divide por isso. Você vai encontrar o valor de X. Quando você faz 87,9 vezes 198,2 e divide por 128, meus bebês, você vai chegar no resultado de aproximadamente 136. Gabarito aí
é o nosso gabarito, letra A de aprovado. 136 é o nosso gabarito. Amém, igreja? Tranquilidade? Tranquilidade, professor Jackson. Muito obrigado. Tira print, posta no Instagram e marca teu concorrente aí. Tem que só tá esperando isso aí, pô. Ele tá em casa deitado, vendo tu estudar aqui. Faz o seguinte, pega a foto, manda para ele. Pelo amor de Deus, pô, vai estudar. Vai estudar, para de ficar esperando a foto do cara, pô, esperando, vai estudar, pô, entendeu? Estamos aqui, pessoal, para te levar à aprovação. Beleza, meus queridos? Forte abraço. Foi aí muito rápido, mas foi prático para você gabaritar a sua questão aí. Você faz uma questão de tabela periódica, de polaridade, se cair de meia-vida, né? De radioatividade, se cair questão de termoquímica, que envolve a estequiometria, ok? Relações estequiométricas, você já vai manjar aí na hora da tua prova. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Amém, igreja? Valeu, valeu. Deixa eu dividir aqui essa porra, não tô sabendo dividir mais. Pronto, achei.